Torno a falar mais uma vez de lógica, né? Para quem não conhece, a lógica ela pode estar num livro, como o caso do Drummond de Andrade. Existe uma questão que se fala muito, né? O que é uma questão científica da análise de um texto e que uma questão, digamos assim, um pouco mais complexa, variada, não tão erudita. Se diz que o texto científico tem um sentido único sempre, uma questão para. Então, quando você pega Shakespeare, todos os caras, e também poetas como Drummond, ele tem uma variação linguística que faz você variar o seu vocabulário, né? Isso é um debate complexo a respeito disso, que envolve o debate público, que até onde a formação científica no Brasil é capaz de formar cientistas capazes de entenderem coisas como o raciocínio lógico, né? Há quem diga que é impossível, assim, por uma questão básica, na questão do próprio desenvolvimento, que é um conhecimento que demanda tempo, é cansativo. Quando o cara se forma, ele quer está preocupado muito mais em ganhar dinheiro e se estabelecer financeiramente do que outra coisa. E a própria formação de um ser humano nessa área muitas vezes é complexa, né? Assim, depende não só dele, depende muitas vezes de desenvolvimento, não só educacional, não só dentro de casa, com a família, na escola, uma cidade que tem capital social, né? Como Porto Alegre, como Rio de Janeiro, lugares onde tem um sistema moral desenvolvido para educar, para reprimir também certos tipos de comportamento. Por exemplo, assim, uma criança, um adolescente, né? Ele vai dar vazão de uma forma diferente com o adulto quando ele é reprimido. Agora, quando você pensa numa cidade pequena ou numa cidade onde que a elite é referência a nível intelectual, existe uma questão complexa nessa história. Assim. Veja bem, eu tenho a elite. O Brasil sempre foi assim. Uma elite que trata o filho com a referência de sucesso. E normalmente essa criança vai crescer com a expectativa de sucesso, nunca de fracasso, né? Ou seja, você cria uma expectativa no jovem que tem dinheiro, que é classe média a nível mundo, né? Assim, querer sucesso. Tem uma questão básica, assim. Essa questão de sucesso, ela é muito relativa, né? Veja bem, no momento existe um porém nessa questão de você educar filho para ter sucesso, né? Porque a vida do filho, quem vai pensar é ele, não é você. Então você vai ter, teoricamente você criou essa questão, lá na frente, eu já vi casos de mães com 80, 90 anos, velhinha, defendendo atrocidades que o filho fez. Por uma questão básica, né? Quem pensa é a criança. Quem desenvolve a capacidade de raciocínio é a criança. Basta ela ter um desenvolvimento correto, uma educação, e ser induzida a pensar, nunca ser construída ou levada artificialmente para o sucesso. Então, o que seria o sucesso na história, né? Eu posso não ter nenhum dinheiro, mas pode ter um capital, um valor gigantesco, e eu posso ter um grupo de pessoas numa cidade
que não tem esse dinheiro, mesmo tendo todo o dinheiro para comprar o que quer. Né? Hoje você vê um aspecto que tange a educação de uma juventude, um adulto um pouco tardio, de 40 a 50 anos até 60, que é algo muito nocivo para a sociedade e se tende a esconder, de certa forma, essa vergonha. Veja bem, a elite brasileira sempre criou filho com sucesso, né? Se você faz medicina, você começa a trabalhar com 30, com 28, com 25, você faz 7, hoje faz quase 3, 4 anos de residência, R1, R2, R3. E você se torna alguém, realmente você se forma, você está preocupado com tudo que existe no hospital, mas existe uma preocupação. Se você se forma em engenheiro, você quer ganhar dinheiro. Se você se forma no mercado de economia, se forma na arquitetura, se forma na medicina ou programação. Agora, essa educação que leva a cabeça de uma criança que cresce adolescente com dinheiro ao sucesso, ela tem uma questão complexa, assim. Você faz o que se chama de realidade objetiva, você nega essa realidade objetiva, ou seja, você nega que ele enxergue o outro indivíduo como uma pessoa de sucesso, né? Essa não relativização da observação faz muitas vezes o cara entrar numa faculdade, acreditar que o conhecimento é a única forma de desenvolvimento do pensamento, desenvolvimento da inteligência, que é o que o conhecimento desenvolve, e negar uma questão básica que existe na ciência, a capacidade de observar o objeto. Ou seja, no momento que o cara vira cientista, ele vai chegar ao ponto da análise onde o objeto vai ser sempre relativo, nunca chega a um ponto comum, por conta dessa educação. O que se desenvolve, onde se envolve o raciocínio, o pensamento de uma criança? Se envolve na sua formação. Né? Você tem caras como Piaget, como o próprio Freire, você tem caras como... Tem uma parte de cara que se desenvolve essa parte no campo da educação, né? Então, se não é só o desenvolvimento da genética, da genealogia, existe uma questão muito interessante ali, e é sim a questão científica principal, mas existe também uma educação vinda de um lugar, de uma escola, de um professor, de uma própria vizinhança, de uma própria família. A criança tem que saber assim, o pai é meu pai, faz algo errado ou certo, é minha mãe, é meu vizinho, é meu professor. Esse movimento de equilíbrio ao mesmo tempo de desequilíbrio, ele cria uma capacidade do desenvolvimento do raciocínio, além de questões de desenvolvimento científico e genético, que faz o indivíduo enxergar que a vida é difícil de uma maneira constante e desenvolver a capacidade de enxergar à verdade. Quer dizer, a realidade objetiva que vai fazer o cara ser um bom observador em relação ao objeto. Isso não existe na ciência brasileira, né? Você cria, normalmente quem faz medicina tem dinheiro, 80% ou 70%, e esse jovem que vira cientista, que vira engenheiro, nunca vai ter a capacidade de entender que o desenvolvimento dele é feito pela família, é feito pela escola, é feito pelo lugar onde ele estuda, é feita pela cidade que tem que ter capital social, tem que ter música, tem que ter cultura, tem que ter poeta, tem que ter literatura, né? Aqui você pega caras como Cruz Souza que saem fugidos de Florianópolis na época, né? Entre outros, grandes homens da cultura. Não se apoia a cultura, se apoia uma ciência que 300 anos depois se desenvolve, não sei como. Então, assim, essa capacidade que muitas vezes o ser humano tem de observar o que é a realidade, não de caguetar a verdade em relação ao objeto, não existe, né? Então você vai pegar
uma cidade que vai ficar apavorada que existe um pré-adolescente que enxerga a realidade. E tem um grupo de cientistas que nunca vai ter essa capacidade. Agora, o que é um adulto jovem que não tem essa capacidade? Então, assim, por aí vai. Einstein já dizia isso. Existe uma questão de uma falta de educação, filha da puta da cidade, que não enxerga uma coisa básica na vida. Se você não tem capacidade de enxergar a realidade objetiva do objeto, você vai virar, tipo assim, na sua vida, ou vai fazer da vida da cidade, se obrigado a fazer, para ninguém descobrir quem você é, um conto Nelson Rodriguiano, assim, a vida como ela é, né? Porque a moral filosófica, ela se baseia numa realidade objetiva, da observação da vida real, da vida como ela é. Isso é Nelson Rodrigues, isso é a filosofia moral. A moral filosófica deriva de uma observação da realidade, da vida como ela é. Como é que o indivíduo vai virar um cientista se ele não tem a capacidade de ver a vida dele? Então, assim, aí você transforma a cidade num puteiro a céu aberto, num berço de assassino, estuprador, abusador, porque o cara que deveria enxergar a realidade, ele simplesmente enlouqueceu dentro de um contexto que ele não tinha controle. A culpa é de quem? Isso, não só ele, outros, inúmeros caras. Agora, o cara é adulto, o cara é cientista, ele vai fazer o quê? Ele vai admitir? Então, assim, tem uma questão complexa nessa história, que a moral filosófica precisa de uma realidade objetiva. E qual é a função de um livro do Nelson Rodrigues? É assim, você vai ler, ele vai trazer para a sua consciência o seu desejo inconsciente de perceber uma coisa. Você tem inveja, você tem vergonha, você tem raiva, você tem tudo que um ser humano tem. Por quê? Porque a vida é assim, e ele puxa sempre na questão do relacionamento, da questão sexual, da questão da vergonha, da questão da ambiguidade sexual, de tudo que vem ao encontro. O que traz, ele usa um conto para demonstrar o que o inconsciente esconde e que você não percebe. Ele usa um conto, mas se você utilizar um vídeo analisando um médico, um psiquiatra, alguém dando entrevista, ou até mesmo alguém programado falando, você percebe exatamente o ponto ou a questão que o cara esconde. Então, é impossível uma pessoa fazer algo de brincadeira ou achar que não tem nenhum sentido. Se você transforma a vida de alguém ou a vida de uma cidade numa orgia ou num abuso, existe uma função para isso, científica, mas também existe uma incapacidade de você entender que essa realidade que você criou era a única saída para esconder a sua vergonha sexual, a sua incapacidade de admitir o homossexualismo, a sua capacidade de dizer que é viado, dizer que é corno, dizer que é vergonha. Então, a vergonha, ela não vem da questão sexual apenas, né? Ela é traçada lá atrás no inconsciente, com o vô, com o pai, com mãe, com você. A hora que ela chega ao nível de uma sociedade esconder ou fazer um absurdo como esse, como fizeram aqui em Florianópolis, existe uma questão básica, né? Você, como cientista, não analisa a questão de maneira correta, cria uma situação para a cidade a troco de quê? Né? Então, assim, você... qual é o sentido? Qual é o sentido? Bom dia. Qual é a referência que você utiliza para analisar um objeto, um ser humano? Então, assim, a questão é muito complexa e eu acredito que
se relativizar uma referência, não é o caminho correto. É vergonhoso para a cidade isso. Agora, isso vem da onde? A incapacidade de enxergar. Que ali, quando o Nelson Rodrigues fala que nasce a vergonha da realidade objetiva, da incapacidade, nasce da filosofia moral, a incapacidade de entender a filosofia moral, a ligação com a realidade objetiva é a vergonha sexual, e deixa claro ali que você lê alguma coisa que ofensiva e você nega aquela realidade, aquilo te ofende, vem do inconsciente o desejo, seja ele qual for, vem o libido, vem os piores pensamentos, a troco de quê? Agora, a cidade se fazer de vítima por não ter capacidade, por não ter educação, por não ter respeito para tirar vantagem financeira, uma tremenda uma babaquice do cacete, né? Eduque seus filhos para olhar para um outro ser humano e perceber que tem gente melhor, seja na área que for. Um oftalmologista não é formado em raciocínio lógico, nem desenvolvido para isso. Um psiquiatra também não é. Então, assim, você ter fazer uma merda na vida da pessoa pública para transformar ela num idiota, porque o oftalmologista, porque o psiquiatra, porque a classe política, porque a elite da cidade não educou o filho, ou não teve educação para educar um filho para perceber que existia, além de um projeto do governo, alguma coisa muito maior, é uma babaquice do cacete, né? Então o cara começa a viajar assim, bota num computador, começa a relativizar o oculto, relativiza a mente, relativiza o Deus, relativiza o demônio, o cara vai relativizar a capacidade moral do indivíduo que o cara não entende, vai relativizar tudo, né? O cara relativiza a referência, quando não existe mais lógica em nada, o cara inventa o que ele quer para ganhar dinheiro, o cara pode fazer qualquer coisa, vai para uma criança e mata. O cara relativiza tudo, assim, porque o cara não entende nada, o cara não entende nem o que o cara pensa, né? Então, a hora que você vê o cara dando uma entrevista, você percebe que o cara também não entende um texto como esse. Ou não se formou lendo um cara como esse. O cara se formou lendo texto científico. Ligação entre dois pontos. Leitura horizontal. Só isso. Não existe leitura vertical. Os caras se formam, não existe, você não cruza a ideia, você não faz uma regra de 3 básica, lógica para entender qual é o sentido, você não lê conforme sistema, você não muda, não cruza sentido, não cruza adjetivo, não cruza sentimento, você não é capaz de antecipar nada, você não tem capacidade de desvanecer, é só texto científico. Na hora que entra uma criança no consultório, o cara se assusta assim. No final da vida do adulto, ele mata e diz que foi ele que criou o trauma, mas o cara não tem capacidade de dar uma entrevista. Aí ele contrata um programador que também é psiquiatra. O programador também não tem capacidade de programar o cientista. Então ele acha, não, na entrevista eu relativizei a referência para poder entrar no sistema. Como assim relativizou a referência? Uma desculpa perfeita, assim. O cara pega um cérebro e deixa sem tempo de resposta. O primeiro cérebro do mundo que não tem tempo de resposta. O cara não pensa, tudo programado. Então, esse troço é um absurdo, né? Então, assim, justamente que os caras pegaram e deram uma educação para a criançada que hoje tem 40, 50, 60 anos, uma cidade onde a elite sempre mandou, obviamente, que é o seguinte: você quer o quê? Você quer ser bom, papai te bota lá no lugar de ser bom. Você pode fazer o que quiser, qualquer método, papai. Não, você não precisa. Eu digo que você é bom. Mas qual é a referência que você tem de ciência? Nenhuma.
O cara cria um caos no mundo assim, por não ter capacidade de perceber um detalhe básico da vida. Você pode relativizar tudo, até referência. Lógica, raciocínio lógico, é raciocínio lógico. Aristóteles, que essa poesia do ele não gostava, porque não funciona. Funciona para babaquice, mas não para pensamento de alta complexidade. Tudo que tem alta complexidade precisa de uma referência, precisa de referente. O que você relativiza a referência não serve pra merda nenhuma, só pra fazer papagaiada em YouTube, filme merda de Deep Web, só para aparecer diante de um mando de retardado mental, de aparecer de uma classe científica que não serve para nada, foi uma equipe de apoio aqui em Florianópolis com um trabalho mundial. Só isso. Então, assim, quando você pega esse tipo de gente que teve essa gurizada que teve esse tipo de educação, o papai sempre diz assim: você é o sucesso. Aí vem a mãe do cara lá gritar meia-noite que o filho dele é o máximo. Vem uma senhora de 90, 80 anos dizer que o filho nunca fez nada de errado. Para troco de que ela vai defender um cara de 60 anos. Se ele é bom, não precisa falar, tá? Não precisa saber a cidade, não conhece. Esse tipo de babaquice só acontece aqui no Brasil, só acontece em Florianópolis. Cria o filho para o sucesso. Só que para você criar um filho para o sucesso, você vai ter que ensinar ele que quem ensina o sucesso é o fracasso, né? Então eles criam um filho, uma criança intocável. O moleque vira o capeta, assim, porque o demônio já existe, né? Olha.